Olá, bom dia. Meu nome é Miguel, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, atualmente exercendo a função de coordenador-geral de auditoria e contencioso da Subsecretaria dos Regimes Próprios e coordenador da Comissão do Progestão. Então, em nome da Secretaria de Previdência, nossos agradecimentos ao IPERON, na pessoa da senhora Regiane, presidente do Instituto de Previdência dos servidores públicos do município de Rondônia, pelo convite para participar do 7º ciclo de palestras e assim fazermos uma breve abordagem sobre a certificação profissional exigida para os regimes próprios de previdência. A Secretaria de Previdência, ao longo dos anos, vem adotando o programa ou fazendo exigências com esse sentido da busca do fortalecimento da gestão dos regimes próprios de previdência. Então, visando assim atenuar os desníveis existentes entre as diversas realidades entre os regimes. Uns, um estado bem avançado em termos de gestão e a grande maioria dos regimes próprios de previdência, ainda nos estágios iniciais, não dispõem de controles mínimos ou mesmo desconhecem suas obrigações e suas responsabilidades. Dentre essas iniciativas, destacamos o certificado de regularidade previdenciária. Esse certificado foi instituído pelo decreto 3788, como esse documento para atestar que o regime próprio de previdência cumpre as normas gerais de organização e funcionamento desse regime e, consequentemente, tende a propiciar aos segurados um futuro menos nebuloso no que diz respeito à sustentabilidade do seu regime próprio de previdência, em razão das boas práticas de gestão implantadas no âmbito de seu RPPS. Uma outra iniciativa, o indicador da situação previdenciária, instituído pela portaria do Ministério da Fazenda 01 de 2017, com esse objetivo de divulgar a situação previdenciária dos regimes próprios de previdência, de forma objetiva, com base nas informações prestadas pelos entes da Secretaria de Previdência, com base nas informações vindas por meio do CADPREV e do SICONF, visando dar visibilidade à situação dos regimes próprios de previdência e assim fazer um comparativo com outros regimes próprios de mesmo porte, visando a melhoria da gestão, visando essa competitividade e com isso incentivar a melhoria da gestão previdenciária. Um outro programa, instituído pela portaria número 185 de 2015, instituiu o programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência e veio com esse objetivo, novamente, de incentivar os regimes próprios de previdência a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, proporcionando assim melhor controle dos seus ativos, melhor controle dos seus passivos e, com isso, oferecer maior transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. E agora, mais recente, a portaria 9.907 veio fechar esse ciclo com a certificação profissional. Esta, agora, de caráter obrigatório para os dirigentes da unidade gestora e para os conselheiros que ocupam esses cargos estratégicos na governança desses regimes, a diretoria e seus conselhos. A comissão do Progestão, além de responsável pela gestão da certificação institucional no Progestão, recebeu também as competências para a definição dos critérios dos certificados dos profissionais e definir os critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras, bem como depois será responsável pela habilitação técnica dessas entidades e o reconhecimento dos certificados que serão exigidos dos membros da diretoria e dos demais conselheiros. Então, o manual, que seria assim uma atribuição da comissão de operacionalizar a certificação profissional por meio dos parâmetros gerais já definidos na portaria 9.907, ele foi aprovado na reunião do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência e por meio da portaria do secretário de Previdência, número 6.182, de 26 de maio de 2001, ela foi autorizada a sua divulgação no site da Previdência e assim abre-se o prazo para que as entidades certificadoras encaminhem os processos
para suas habilitações, e depois tenhamos os certificados reconhecidos que serão exigidos desses profissionais para fins de emissão do CRP. Então, o resultado deste trabalho, que é o Manual da Certificação Profissional, é resultado de uma construção conjunta da Comissão do Progestão, com técnicos da Secretaria de Previdência, dos Tribunais de Contas, das associações dos regimes próprios de Previdência, dos representantes dos próprios regimes próprios de Previdência dos estados e municípios, quer dizer, toda essa composição da Comissão do Progestão, com 11 membros titulares e mais 7 suplentes, no total de 18 membros. Então, além dessa representação da Comissão do Progestão, contemplando órgãos de regulação e controle, Secretaria de Previdência e Tribunais de Contas, também temos os representantes dos regimes próprios de Previdência, seja por meio da Associação dos Regimes Próprios de Previdência, como também representantes diretos dos regimes próprios dos estados e dos municípios. E também tivemos a efetiva participação de diversas entidades interessadas nessa certificação, que deram uma contribuição muito relevante para que tivéssemos esse manual do Progestão, uma proposta mais adequada para o conjunto de cerca de 40 mil profissionais dos regimes próprios que deverão comprovar essa certificação. E aqui a gente cita algumas entidades que participaram da construção conjunta deste manual: a ABIPEM, a NEPREM, o ICSS, a PIMEC, a ANBIMA, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Vanzolini, o ICQ Brasil, o Instituto Totum, além das parcerias que tivemos com outras entidades, exemplos da Previc, que é a nossa Superintendência de Previdência Complementar, responsável pela supervisão, pelo acompanhamento das entidades fechadas de Previdência Complementar, que já tem uma expertise maior da certificação profissional, também teve uma contribuição bem relevante. E essa proposta também foi submetida previamente aos membros do CONAPREV e depois também ao Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência. Então, é um manual resultado de uma construção conjunta, de forma que tenhamos esse manual mais adequado a contemplar assim, uns 40 mil profissionais que serão submetidos à certificação profissional. Então, eu diria assim, qual o grande objetivo da certificação profissional? Então, o grande objetivo é, efetivamente, a profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência. Então, como é que eu vou ter essa profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência? Então, esse seria o objetivo macro. E o objetivo bem específico é a melhoria do processo de escolha dos dirigentes e dos membros dos órgãos colegiados. Agora, o critério de qualificação técnica desses profissionais será um critério que deverá ser considerado na hora de fazer a escolha desses profissionais que vão ocupar esses cargos estratégicos da unidade gestora, seja na diretoria executiva, seja nos órgãos colegiados, porque é critério para fins de emissão do CRP a comprovação da certificação e da habilitação comprovada. Então, com isso, agora, o critério técnico passa a prevalecer sobre o critério político na hora de fazer a escolha desses profissionais que conduzirão a gestão dos regimes próprios de previdência. Então assim se tem uma melhoria do processo de escolha. Esses profissionais serão submetidos a exames por provas, claro, vão se capacitar melhor para exercer suas funções, e com isso teremos uma melhoria no desempenho de suas atribuições, tanto dos dirigentes como dos membros dos colégios, dos órgãos colegiados, dos conselhos e do comitê de investimento. E essa certificação profissional, ela vem fortalecer a gestão do regime próprio de previdência, agregando valor à iniciativa daqueles regimes próprios de previdência que já possuem a certificação institucional no Progestão extra de caráter obrigatório. Então, a certificação profissional, ela vem como objetivo macro efetivamente buscar essa profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência, mediante passa-se a ter um critério técnico a prevalecer na escolha desses profissionais. Esses profissionais vão exercer melhor suas funções e com isso vai fortalecer a gestão dos regimes próprios de previdência. E agora, diferentemente da certificação institucional, a certificação profissional, né, dos dirigentes e dos conselheiros, ela é uma condição para ingresso ou permanência nesses cargos ou funções, e será obrigatório,
como citado anteriormente, para fins de emissão do certificado de regularidade previdenciária do município. Então, por isso, que esse critério será fundamental para o regime próprio de previdência, e o critério técnico agora deve prevalecer sobre o critério político, porque ainda que o ente federativo, o governador do estado, o prefeito municipal tenha autonomia para definir quem irá conduzir os regimes próprios de previdência, os membros da diretoria, agora ele, ainda que se não fizesse a escolha de um critério técnico, o município como um todo, o estado como um todo, pode ter essa restrição na hora de emitir o seu certificado de regularidade previdenciária. Então, quem está sujeito à certificação profissional? Então, os dirigentes. Quando eu falo dirigentes, no plural, eu contemplo aqui, além do dirigente da unidade gestora, o presidente do instituto, o diretor executivo do instituto, também os membros da diretoria. Então, os dirigentes serão obrigados, deverão ter agora essa certificação profissional. Os conselheiros. Então, tanto os conselheiros do Conselho Deliberativo como do Conselho Fiscal também deverão ter a sua certificação profissional. Os gestores de recursos, como já é exigido hoje pela Portaria 519. Então, continua os gestores de recursos e também os membros do Comitê de Investimento. Então, e essa certificação, como citado anteriormente, ele vai constituir um critério, uma condição para ingresso e permanência nesses cargos e funções, e sendo critério para fins de emissão do CRP. Então, assim, teremos 4 certificações distintas. Então, teremos uma certificação dos dirigentes, dirigente máximo e demais membros da diretoria executiva, uma certificação para os membros do Conselho Deliberativo, uma certificação para os membros do Conselho Fiscal e uma certificação do responsável pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimentos. Então, quem será responsável por essa certificação? Então, não será a Secretaria de Previdência que vai emitir esses certificados a esses profissionais, mas uma entidade habilitada, credenciada pela Comissão do Progestão, que será responsável por essa certificação. Será uma entidade certificadora previamente credenciada pela Comissão do Progestão, será responsável por aplicação das certificações. Tá? E essa certificação ela terá uma validade máxima de, no máximo, 4 anos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da abrangência da certificação. Então, ela contempla quem? Quem estará abrangido por essa certificação. Então, como eu disse anteriormente, os dirigentes, no plural, da unidade gestora. Então, contempla quem? O dirigente da unidade gestora propriamente dito e apenas a maioria dos demais membros da diretoria. Quer dizer, o ideal é que todos sejam certificados, mas para fins de emissão do CRP, eu vou exigir do dirigente máximo da unidade gestora, o presidente, o diretor executivo, e da maioria dos demais membros da diretoria executiva. Então, para um regime próprio de previdência, cuja estrutura organizacional tenha um dirigente máximo e 3 diretorias, exemplo, uma diretoria previdenciária, uma diretoria administrativa financeira e outra diretoria técnica, por exemplo. Então, tem 3 diretores. Então, eu vou exigir a certificação do dirigente máximo da unidade gestora e da maioria das demais diretorias. Se tem 3, eu vou exigir, no mínimo, 2 certificados para fins da emissão do CRP. Mas o ideal é que todos, efetivamente, todos os membros da diretoria sejam certificados e com isso se profissionaliza a gestão do RBPS, desempenhe melhor as suas funções. Esse é o grande objetivo da certificação profissional. No caso dos membros do Conselho Deliberativo, eu vou exigir apenas dos membros titulares. Então, tem membros titulares e membros suplentes. Então, para fins de emissão do CRP, apenas os membros titulares. E vou exigir apenas da maioria dos conselheiros. Não vou exigir para fins de emissão do CRP de todo o Conselho Deliberativo, mas para a maioria. Mas é como eu citei anteriormente, o ideal é que todos sejam certificados. Com isso, se profissionaliza a gestão do RBPS e esses profissionais vão exercer melhor as suas atribuições, em razão da capacitação que ganharão com os exames das certificações que serão submetidos. No caso do Conselho Fiscal, a regra também é a mesma.
eu vou exigir apenas dos membros titulares e também da maioria dos conselheiros. No caso do gestor de recursos e membros do comitê de investimento, a regra geral é que eu vou exigir do gestor de recursos e de todos, aqui não mais a maioria, mas de todos os conselheiros do comitê de investimento. Há uma exceção. A exceção é para aquele RPPS de pequeno porte. Então, aquele RPPS de pequeno porte, eu vou exigir, ao invés de exigir da totalidade dos conselheiros, eu vou exigir apenas para a maioria do comitê de investimento, como é a regra do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Então, aqui eu trato da abrangência da certificação profissional. Agora, eu vou exigir falar o seguinte um pouquinho, como essa certificação será exigida. Anteriormente, eu tratei da abrangência da certificação. Essa certificação, que fique bem claro, ela será exigida de forma gradual no tempo. Não será nada de pronto. A partir de agora, todos deverão ser certificados. Não. Então, essa abrangência da certificação, ela tem um marco a partir de quando ela passa a ser exigida, que será somente a partir do primeiro certificado reconhecido pela comissão. Então, o primeiro certificado reconhecido para os dirigentes da unidade gestora, o primeiro certificado reconhecido para os membros do Conselho Deliberativo, o primeiro certificado reconhecido para os membros do Conselho Fiscal e o primeiro certificado reconhecido para o gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento. Então, viria a pergunta, atualmente nós temos esses certificados reconhecidos? Não. Ainda a comissão do Progestão está na fase ainda de receber as propostas de habilitação das entidades certificadoras e, por consequência, reconhecer os certificados que cada uma dessas certificadoras irão realizar. Então, no momento, nesta data de hoje, dia 16 de julho, ainda não temos nem entidades certificadas, habilitadas para atuar como entidade certificadora, nem certificados reconhecidos e, como tal, não está correndo o prazo para a exigência da certificação. Então, atualmente, nesta data, 16 de julho, o que nós temos de concreto é a exigência da certificação para o gestor de recursos e para a maioria dos membros do Comitê de Investimento, na forma exigida pela Portaria 519 de 2011. Tá? Então, fique bem claro. Então, quando passará a ser exigido? A partir do primeiro certificado reconhecido pela comissão. Então, a gente tem-se contatos com entidades certificadoras interessadas em atuar como certificadoras, e a gente sabe que em breve, essa documentação será apresentada e a comissão ela tem um prazo de 90 dias para analisar essa documentação e credenciar ou não a entidade certificadora e reconhecer ou não o seu certificado. Então, a partir do primeiro certificado reconhecido, a partir daí passa-se a contar o prazo da exigência da comprovação da certificação. Então, que fique bem claro, a partir de que tivermos esse primeiro certificado reconhecido, vamos supor de forma hipotética, tá? Hipotética, nada de concreto, de forma hipotética. Vamos supor que em 1º de outubro já tenhamos os certificados reconhecidos para cada uma da certificação de dirigente, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento. Então, 1º de outubro de 2021, de forma hipotética, tá? De forma hipotética, temos esses certificados reconhecidos pela comissão. Então, a partir daí, passa-se a contar o prazo. Então, passa-se a contar um prazo de forma gradual. Então, teremos regra para os atuais profissionais que atualmente exercem essas funções de dirigentes e membros dos conselhos e comitê, e temos regra para aqueles profissionais que tomarão posse após o primeiro certificado reconhecido pela comissão. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da situação dos atuais dirigentes, que é o que interessa no momento. Então, eu sou dirigente do regime próprio de previdência, eu sou membro do conselho e sou membro do comitê. Então, qual é o prazo que eu terei para comprovar a minha certificação profissional? Então, a gente viu lá que teremos 4 certificações distintas. Então, para cada uma dessas certificações, as regras de exigência da certificação será diferente. Então, no caso do representante legal
da unidade gestora do RPPS, o dirigente máximo. Então, esse dirigente máximo, ele terá um prazo de um ano, a contar de quando? Do primeiro certificado reconhecido pela comissão. Então, se eu tenho, de forma hipotética, 1º de outubro, o primeiro certificado reconhecido para dirigente da unidade gestora, então o dirigente da unidade gestora ele terá um prazo de um ano a contar desta data para comprovar a sua certificação. E os demais membros da diretoria executiva, a gente viu que a gente vai exigir a maioria dos membros da diretoria executiva. Então, a maioria dos membros da diretoria executiva, no caso de um instituto de previdência com 3 diretores, por exemplo, então eles terão 2 anos. Para a maioria desses diretores, no caso 3, no mínimo 2, deverão comprovar sua certificação no prazo de 2 anos. E qual é a regra para os conselhos deliberativo e conselho fiscal? A regra é a mesma. Então, uma vez reconhecido o primeiro certificado pela comissão, 1/3 dos membros titulares, não suplentes, 1/3 dos membros titulares, no prazo de um ano, deverá comprovar a sua certificação. E no prazo de 2 anos, a maioria dos membros titulares. Então a gente vê que a gente tem prazos distintos. Inicialmente, 1/3 dos membros titulares deverão comprovar essa certificação em um ano e a maioria dos membros titulares no prazo de 2 anos. E no caso do gestor de recursos e membros do comitê de investimento, então, no primeiro ano, eu vou exigir apenas do gestor de recursos obrigado a comprovar uma certificação no nível intermediário ou avançado. A gente vai ver mais na frente que, a depender do regime próprio ser considerado investidor qualificado ou investidor profissional, ele vai ter que comprovar uma certificação de níveis diferentes, porque a certificação serão por níveis, nível básico, intermediário e avançado. Então, no caso do gestor de recursos, no primeiro ano, o gestor de recursos é obrigado a comprovar uma certificação no nível intermediário ou avançado, e deverá comprovar isso no prazo de 2 anos. E para os demais membros do comitê de investimento, a gente viu que a regra, no caso do comitê de investimento, todos deverão comprovar a sua certificação, com aquela ressalva. Para aquele RPPS de pequeno porte, ao invés de eu exigir da totalidade dos membros do comitê de investimento, eu vou exigir apenas da maioria. Então, se for um RPPS considerado investidor profissional, então essa conceituação de investidor profissional, investidor qualificado, está previsto na portaria 519. Em linhas gerais, para ser considerado um investidor profissional, ele tem que ter um comitê de investimento em funcionamento, o RPPS tem que ter CRP, ele tem que ter certificação no Progestão no nível máximo, no nível 4, e tem que ter recursos aplicados no mercado financeiro a partir de R$1 bilhão. Então, hoje, atualmente, nós temos 2 regimes próprios de previdência que atende essas condições, que é o RPPS de Jundiaí, São Paulo, e o RPPS Manaus, os únicos que têm certificação institucional no Progestão no nível 4. E para o RPPS considerado investidor qualificado. Para investidor qualificado, ele também tem que ter um comitê de investimento em funcionamento, ele tem que ter CRP, ele tem que ter certificação no Progestão em um dos níveis, então nível 1, nível 2, nível 3, não precisa ser no nível 4, em qualquer dos níveis, e ele tem que ter recursos aplicados no mercado financeiro superior a R$40 milhões. Aqui já contempla um universo bem grande de regimes próprios de previdência. Hoje nós temos cerca de 110 regimes próprios de previdência já certificados no Progestão, então nós temos aí uma quantidade mais relevante de regimes próprios de previdência considerados investidores qualificados. Então, a depender do tipo de investidor do regime próprio de previdência, no caso do RPPS considerado investidor profissional, eu vou exigir dele uma certificação de um membro do comitê de investimento no nível avançado. A gente vai ver que as certificações serão nível básico, intermediário e avançado. A certificação avançada e os demais membros do comitê de investimento no nível intermediário. No caso dos RPPS considerado investidor qualificado, que já contempla um universo maior de regimes próprios de previdência, eu vou exigir de um membro do comitê de investimento no nível intermediário e os demais membros do comitê no nível básico. Então a gente viu que a regra geral, o marco para exigência da certificação
será a partir do primeiro certificado, a partir da data do primeiro certificado reconhecido pela comissão. Mas tem uma regra na portaria 9.907. Então, para aqueles profissionais que tomaram posse há pelo menos 4 anos, quer dizer, antes de 26/4/2016, quer dizer, na data da publicação da portaria, ele já exercia esses cargos há mais de 4 anos, então, uma forma de dar um tratamento diferenciado a esses profissionais, o prazo para a exigência da certificação será 1º de janeiro de 2022. Então, ainda que tenhamos, de forma hipotética, o primeiro certificado reconhecido no dia 1º de outubro de 2021, para esses profissionais que já estão no cargo há mais de 4 anos, na data da publicação da portaria, estavam exercendo as funções em 26/4/2016, há mais de 4 anos, o prazo para a exigência da certificação será a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, a gente citou aqui, no caso do Comitê de Investimento, a gente citou a situação daqueles RPPs considerados investidor profissional, investidor qualificado. Então, para os demais regimes próprios de previdência, então continua a regra prevista na portaria 519 de 2011, que exige a certificação prévia do gestor de recursos e da maioria dos membros do Comitê de Investimento. Então, na situação anterior, a gente retratou a situação dos atuais profissionais que atualmente exercem esses cargos. E como será a situação daqueles profissionais que tomarão posse após o primeiro certificado reconhecido? Então, para esses profissionais que ainda tomarão posse após o primeiro certificado reconhecido, então aqui a gente está falando de forma hipotética, vamos supor que em 1º de outubro de 2021 já tenhamos esse primeiro certificado reconhecido. Então, a partir desta data, para aqueles profissionais que tomaram posse a partir de outubro, por exemplo, então os prazos serão diferentes dos atuais profissionais. No caso dos dirigentes da unidade gestora, eu falo sempre dirigentes no plural, o dirigente máximo da unidade gestora e os demais membros, a maioria dos membros da diretoria executiva. Então, para os dirigentes, o prazo será de 1 ano a contar da data da posse. Então, se ele tomou posse, por exemplo, em novembro e o primeiro certificado foi reconhecido em outubro, então ele tem a partir de novembro, da data da posse, 1 ano para comprovar a sua certificação. No caso dos membros titulares dos Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal, a regra também é a mesma, 1 ano a contar da posse. E para o responsável pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimento, até mesmo porque a certificação do gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento, ela já existe desde 2011, com a portaria 519, para esses profissionais especificamente que tomaram posse após o primeiro certificado reconhecido, eles previamente ao exercício dessas funções já deverão comprovar que estão certificados. Então esta é uma regra já prevista na portaria 9.907. A comissão do Progestão, como forma de atenuar esta regra, ele previu, está previsto no manual, o reconhecimento de certificação vigente. Então, aquelas certificações vigentes na área de investimento. Se ele tem um CPA 10, um CPA 20, um CGRPPS e as demais certificações que esteja vigente na data da posse, ele poderá se habilitar para exercer esse cargo e terá um prazo de 1 ano para comprovar a certificação exigida no manual. A certificação no nível básico, intermediário ou avançado, de acordo com a situação do regime próprio de previdência. No caso do regime próprio de previdência, do gestor de recursos e membro do Comitê de Investimento, de acordo com o volume de recursos aplicado no mercado financeiro. Tá? Então, a qualquer certificação que ele tiver na data vigente, emitida antes do primeiro certificado, será reconhecido e ele terá esse prazo de 1 ano para comprovar essa certificação. Agora vamos tratar como será exigida a certificação. A gente viu que teremos certificações no nível básico, certificação no nível intermediário e certificação no nível avançado. Então, essa exigência da certificação por nível, eu vou fazer para o dirigente
os dirigentes da unidade gestora, diretoria e membros da diretoria e membros do comitê do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, o critério utilizado no manual foi o porte do RPPS no indicador da situação previdenciária. Então, a exigência da certificação por nível básico, intermediário ou avançado, para dirigentes da unidade gestora e membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, o critério para a exigência dos níveis será o porte do RPPS no indicador da situação previdenciária. Então, vamos exemplificar. No caso dos dirigentes da unidade gestora, então a gente viu lá que no indicador da situação previdenciária, os RPPS são classificados de acordo com o número de segurados, servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então temos aqueles RPPS considerados de porte especial, que são os estados e o Distrito Federal, um total de 27. Temos os regimes de grande porte, que são cerca de 110 regime próprio de previdência. Aí temos o regime próprio de médio porte, cerca de 1.000, e 1.000 regime próprio de pequeno porte. Então, de acordo com o porte do RPPS, de acordo com o número de segurados desse RPPS, vamos exigir essa certificação no caso dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, as certificações no nível básico, intermediário e avançado. Então, vamos exemplificar. Dirigentes da unidade gestora. Então, se eu sou um dirigente da unidade gestora de um RPPS de porte especial de um estado ou de um município de grande porte, as capitais e outros, os demais regimes próprios que se enquadram nesse porte, eu vou exigir do dirigente máximo, uma certificação no nível avançado, tá? No nível avançado. E mais de um diretor da diretoria executiva. E eu vou exigir para os demais membros, para a maioria dos demais membros, uma certificação intermediária. Então, se eu tenho para a situação de médio porte, então eu vou exigir para o dirigente máximo uma certificação intermediária e mais de um diretor da diretoria executiva. E para os demais membros, uma certificação básica. Então, se eu tenho um regime próprio de pequeno porte, eu vou exigir a certificação básica do dirigente e da maioria da diretoria. Então, o critério da exigência da certificação por nível para dirigente e para membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal é o porte do regime próprio de previdência. Então, eu citei dirigentes. No caso dos membros do Conselho Deliberativo, então, se eu sou um membro do Conselho Deliberativo de um RPPS de porte especial de um estado ou de um RPPS de grande porte, eu vou exigir uma certificação intermediária. Se sou de um regime de médio porte, apenas uma certificação básica. E se sou dirigente de um Conselho Deliberativo de um RPPS de pequeno porte, apenas uma certificação básica. A mesma regra se aplica ao Conselho Fiscal. Então, se eu sou um membro de um Conselho Fiscal de um regime próprio de grande porte ou porte especial, a certificação exigida será uma certificação intermediária. Se é médio porte, uma certificação básica. E se é pequeno porte, uma certificação básica. Esta é a regra geral a ser aplicada ao longo da implementação da certificação profissional. A comissão do Progestão, ela aprovou algumas regras transitórias de modo a atenuar a exigência da certificação. A gente viu lá que a certificação será por níveis básico, intermediário e avançado, no caso dos dirigentes da unidade gestora e membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, de acordo com o porte do RPPS. Essa é a regra geral. Entretanto, como formas de se implementar a certificação profissional de forma gradual e não causar um grande transtorno, isso aos regimes próprios de previdência, então a Comissão do Progestão aprovou algumas regras para atenuar essa exigência. Então, a primeira delas, a certificação será exigida com graduação em nível básico, intermédio e avançado. Entretanto, é importante isso, entretanto, para fins de emissão do CRP, será exigida na primeira comprovação da certificação. O que é a primeira comprovação da certificação? Então, é aquela que será realizada nos anos de 2021, se for o caso, esse ano, 2022 e 2023, apenas
a certificação básica. Então, ainda que eu exijo, ainda que eu exerça essa função de dirigente no regime próprio de porte especial de um estado, e como regra geral, eu vou exigir uma certificação avançada. Mas para a primeira comprovação da certificação, eu vou exigir apenas a certificação básica. A certificação básica para todos, para dirigentes, para membros do Conselho Deliberativo e para membros do Conselho Fiscal. Então, a primeira certificação que eu vou exigir, na primeira comprovação da certificação, aquela realizada nos anos 2021, 2022 e 2023, será apenas para fins de emissão do CRP, a certificação no nível básico. Claro, se o dirigente, se o membro do Conselho Deliberativo, se o membro do Conselho Fiscal já está devidamente capacitado para a realização da prova, ele já pode, de pronto, se submeter a uma certificação no nível avançado ou no nível intermediário. Mas para fins de emissão do CRP, nesses 3 primeiros anos, eu vou exigir apenas a certificação do nível básico. Então, a ideia é que essa implementação da certificação profissional seja feita de forma gradual. Então, inicialmente, nesses 3 primeiros anos, para fins de emissão do CRP, eu vou exigir apenas uma certificação básica, aí a partir de 2024, aí já vale a regra geral, quer dizer, os profissionais que exercem esses cargos atualmente terão um prazo razoável para se capacitar, para estudar e assim conseguir a certificação que será exigida na forma prevista no manual da certificação profissional. Então essa é a primeira regra, a exigência da certificação básica. E aí a comissão aprovou uma outra regra, também como forma de atenuar essa exigência da certificação. Então será o aproveitamento das atuais certificações vigentes. Todas as certificações na área de investimentos emitidas antes do primeiro certificado reconhecido pela comissão de progestão, durante o seu prazo de validade, ele será aproveitado para fins de habilitação técnica desses profissionais, para fins de emissão do CRP. Então, é uma forma de reconhecer o esforço desses profissionais que se prepararam para fazer a sua certificação com as regras vigentes. Então, eles serão considerados válidos durante o seu prazo de validade. E que certificados são esses? Todos os certificados atualmente existentes no mercado na área de investimento. O CPA, CPA 10, CPA 20, o CGRPPS, o CEA, CGA e demais certificações. Tá? O AAI, o CFA, a própria a FGV, Previdência Complementar, que é um MBA, o IBGC, o ICSS, o CFP, todas aquelas certificações na área de investimentos emitidas antes do primeiro certificado reconhecido pela Comissão de Progestão serão considerados válidos durante seu período de vigência para fins de emissão do CRP. E aí a comissão aprovou mais uma regra para atenuar. Então, eu exerço a função de diretor, participo de uma diretoria executiva e também faço parte do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal. Então, eu preciso fazer as certificações, todas as certificações, para exercer cargo da diretoria executiva e para exercer esses cargos de membro desses órgãos colegiados, não. Então, se você tiver uma certificação de dirigente ou de gestor de recursos, você já está habilitado com essa certificação para também exercer as funções de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Então, na situação anterior, para dirigente, membros do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal, o critério de exigência da certificação por níveis, nível básico, intermediário e avançado, é o porte do RPPS. Situação diferente é do gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento. Então, para esses profissionais, o critério utilizado é o volume de recursos que aquele regime próprio de previdência tem aplicado no mercado financeiro. Então, se eu sou um RPPS considerado investidor profissional, eu vou exigir do gestor de recursos uma certificação avançada. E para os membros do Comitê de Investimento, eu vou exigir uma certificação de um membro na certificação avançada, intermediária para
os demais. No caso de um regime próprio de previdência considerado investidor qualificado, eu vou exigir uma certificação intermediária para o gestor de recursos, um membro do comitê de investimento, também uma certificação intermediária e uma certificação básica para os demais. Então, para aquelas outras situações de regime próprio de previdência, ainda que não seja considerado investidor profissional, porque não tem a certificação no Progestão do nível 4, mas tem um volume de recursos superior a 500 milhões, eu vou exigir também a mesma exigência se ele fosse considerado investidor profissional. Para aqueles outros regimes próprios de previdência, não considerado investidor qualificado, porque não tem a certificação institucional no Progestão, mas tem recursos superiores a 10 milhões de reais, eu também vou exigir dele a mesma exigência de um RPPS considerado investidor qualificado. E para as demais situações, eu vou exigir apenas a certificação básica, tanto para o gestor de recursos, como para a maioria dos membros do comitê de investimentos. E aqui, a comissão do Progestão é exemplo dos dirigentes e membros dos conselhos deliberativos e do conselho fiscal, como forma de atenuar a exigência da certificação. Também, apesar de existir certificação graduada em nível básico, intermédia e avançada, para fins de comprovação da primeira certificação, assim entendida, aquelas realizadas nos anos 2021, 2022 e 2023, vai ser exigida apenas a certificação básica para todos. Ainda que eu sou considerado RPPS, considerado investidor profissional, que exige uma certificação básica, ou considerado um RPPS investidor qualificado, que eu vou exigir dele uma certificação intermediária para a primeira comprovação de certificação, tá? Aquela realizada nos anos 2021, 2022 e 2023, para fins de emissão do CRP, será exigida apenas a certificação no nível básico. E da mesma forma, todas as atuais certificações vigentes emitidas antes do primeiro certificado reconhecido pela Comissão de Progestão, todas aquelas certificações que eu citei anteriormente, elas serão consideradas aproveitadas durante o seu período de vigência para fins de habilitação desses profissionais, gestor de recursos e membros do comitê de investimento. Então, assim, nós teremos várias modalidades de certificação. Como regra geral, a certificação por exame por provas. Essa é a regra geral. Mas também o profissional terá uma opção de exame por prova e provas e títulos. No caso da prova de títulos, vai levar em consideração a sua formação, a sua experiência profissional. Ele vai ter um programa de certificação por tempo no cargo ou função. Essa é específica para aqueles profissionais há mais de 4 anos. A gente vai ver mais na frente que ele vai ter um bônus se ele participar de um programa de qualificação continuada reduzido de 1 ano, e assim ele terá um bônus de 20% do seu exame por provas. Ele terá um outro programa de certificação e programa de qualificação continuada por titulação ao cargo público, mas esse aqui bem específico apenas para o chefe de poderes, e ainda terá uma outra opção que é o programa de qualificação continuada. É uma forma daquele profissional já certificado, ele poder renovar a sua certificação participando de um programa de qualificação continuada e sem a exigência de ser submetido a um novo exame para fazer a renovação da sua certificação. Então teremos, a princípio, de modo geral, 3 grandes modelos de certificação. Regra geral, certificação por exame por prova, a certificação por exame por provas e título, e aquela certificação por tempo no cargo ou função para os atuais profissionais há mais de 4 anos. E uma vez certificado, vai permitir com que esses profissionais participem de um programa de qualificação continuada que vai permitir a renovação da sua certificação sem a necessidade de ser submetido ao novo exame por provas. Assim, de modo geral, o exame por prova será teremos critérios bem definidos, parâmetros bem objetivos, já previamente definido no manual da certificação profissional, e com isso vai permitir com que a comissão do Progestão tenha um melhor acompanhamento desses certificados emitidos por essas entidades certificadoras. Assim, como critérios bem definidos, vai dizer assim: o exame por prova deverá contemplar todo o conteúdo programático de cada uma das certificações que já está previsto
no Manual da Certificação. O Manual da Certificação Profissional está disponível no site da Previdência e lá está definido o conteúdo programático de cada uma das certificações. Certificação para dirigente tem uma certificação para os membros do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos, que é a mesma, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E ainda está subdividida por níveis. Nível básico é um conteúdo, nível intermediário é outro conteúdo e nível avançado é um outro conteúdo. Então, o exame por prova deverá contemplar todo esse conteúdo programático. A prova terá 4 questões, 4 alternativas, apenas uma alternativa correta. As questões terão o mesmo valor unitário, não vai ter pesos diferentes para cada questão, vai ter um tempo mínimo para a realização dessas provas. Então, além do exame por provas, também teremos o exame por provas e títulos, e aí levando em consideração a formação e a experiência profissional. Então, lá no Manual da Certificação Profissional, vocês vão verificar, no caso dos dirigentes do regime próprio de previdência, então ela vai ter uma prova, tem um conteúdo programático, tem um número de questões distinto para cada nível básico, intermediário e avançado. Então, o profissional ele vai ter que ter um aproveitamento mínimo distinto para cada certificação. Então, para cada certificação, nível básico, intermediário e avançado, ele vai ter que ter um aproveitamento mínimo, quer dizer, o número de acertos que ele deverá realizar nesse exame para obter a sua aprovação. Por exemplo, no nível básico eu terei 60 questões para dirigente. Aqui estou falando de dirigentes da unidade gestora. Eu terei 60 questões. Ele vai ter que ter um aproveitamento mínimo de 50%, quer dizer, das 60, ele tem que acertar o equivalente a 30 questões para ser aprovado. No nível intermediário, eu já tenho um maior número de questões, ao invés de 60, 70 questões, e aí o aproveitamento também aumenta, ele vai ter que acertar no mínimo 70% dessas questões, equivalente a 49 questões. No nível avançado, aumenta-se ainda mais o número de questões, porque o conteúdo programático é mais robusto, então serão 80 questões, também ele vai ter que ter aproveitamento mínimo de 70 questões, o equivalente a 56. Então, para todas as certificações, no nível básico, eu vou exigir sempre um aproveitamento mínimo de 50%. Se eu migro para intermediário avançado, o aproveitamento mínimo será de 70 questões. Para a certificação dos membros dos Conselhos Deliberativo e do Conselho Fiscal, a regra também é a mesma, eu vou ter prova, conteúdo programático, número de questões distintos para cada nível, né? E serão apenas 2 níveis, no caso do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, apenas o nível básico e intermediário, diferente dos dirigentes, que eu terei o nível básico, intermediário e avançado. E também é a mesma regra, aproveitamento mínimo. Se eu vou me submeter a um exame no nível básico, serão 50 questões, eu terei que ter um aproveitamento mínimo de 50%, equivalente a 25 questões. Se for no nível intermediário, aumenta o conteúdo programático e aumenta o número de questões, de 50 para 60. E o aproveitamento mínimo passa a ser de 70%, equivalente a 42 questões. E, por fim, a certificação do gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento. Também os parâmetros são os mesmos, provas, conteúdo programático, número de questões distinto para cada nível de certificação. Percentual mínimo também distinto por nível de certificação. Então, por exemplo, no nível básico, 60%, 60 questões, aproveitamento mínimo de 50%, 30 questões. Intermediário, 70 questões, aproveitamento mínimo de 70, 49 questões. E no nível avançado, 80 questões, aproveitamento mínimo de 30%, 70%, o equivalente a 56 questões. Então, além do exame por prova, que será a regra geral, então, como a gente citou anteriormente, teremos também o exame por provas e títulos. Provas e títulos. E aqui, nessa conceituação de títulos, leva-se em consideração a formação acadêmica e a experiência profissional deste profissional. Então, se o profissional tem lá um curso de um doutorado, um mestrado, um MBA, um curso de graduação, ou mesmo um curso de extensão universitária, ou um EAD, ele terá uma pontuação que vai somar a sua nota de exame. Então, além da formação acadêmica, também as atividades profissionais serão consideradas. Então, o tempo que ele tem de dirigente ou de conselheiro terá uma pontuação e também as demais atividades que esse profissional
realiza dentro das grandes áreas de atuação do RPPS, também será considerado para fins de pontuação no exame por provas e título. Tá? Então, a nota do exame por título será somada ao exame por prova e assim se obtém o aproveitamento da obtenção da nota final desses profissionais. Então, o exame por prova vai permitir com que o profissional ele tenha um aproveitamento mínimo, um acerto mínimo de questões abaixo do aproveitamento mínimo. Então, um exemplo bem prático. Vamos supor o dirigente da unidade gestora que pretende realizar o seu exame no nível avançado. Regra geral, são 80 questões. Ele vai ter que acertar 70%, equivalente a 56 questões, se ele fosse submeter ao exame por prova. Mas se ele vai se submeter ao exame por provas e títulos, vai apresentar a comprovação da sua formação acadêmica, dos títulos e da sua experiência profissional, ele vai permitir, ao invés de ter o aproveitamento mínimo de 56 questões, ele pode acertar 47 questões. Quer dizer, abaixo do aproveitamento mínimo de 70%. Ao invés de 56 questões, 47, e com isso, com a prova de títulos, que tem uma nota máxima de 10 pontos, ele pode somar mais 9 pontos e com isso chegar na nota final de 56, que seria o aproveitamento mínimo. Então, essa mesma regra se aplica aos dirigentes, aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e ao responsável pela gestão e membros do Comitê de Investimento. Então, uma vez o profissional certificado, seja por exame por provas ou provas e títulos, ou ainda a certificação por tempo no cargo, ele, uma vez certificado, ele pode participar de um programa de qualificação continuada, que visa com que esse profissional tenha um desenvolvimento constante por meio de processo educativo de formação, capacitação e atualização, e assim vai permitir com que ele renova a certificação obtida no mesmo nível, sem a necessidade de ser submetido a um novo exame por provas ou provas de título ou a certificação por tempo no cargo ou função. Então ele vai comprovar os requisitos de participação em cursos de graduação, cursos de extensão universitária, e aí tudo isso é considerado no programa de qualificação continuada, como está bem detalhado, bem esmiuçado no manual da certificação profissional. Então já vimos duas modalidades de certificação, por exame, por provas e por provas e título. Tem um programa de qualificação continuada, mas uma forma já de fazer a renovação da certificação para aqueles profissionais já certificados, sem necessidade de ser submetido a uma novo exame por prova. Então, outro programa de certificação é aquele por tempo no cargo ou função. Então, esse é específico para aqueles profissionais, seja os atuais membros dos Conselhos Deliberativo Fiscal, dirigente, gestor de recursos, membro do Comitê de Investimento, que exercem esses cargos há mais de 4 anos quando da publicação da portaria. Então, esses profissionais eles poderão participar de um programa de qualificação continuada com a duração reduzida de 1 ano, ele comprovar ali a pontuação de 30 créditos e com isso ele vai ter um bônus de 20% no exame por provas. Então, ele tem lá, no caso de um dirigente, no caso anterior que a gente citou, então um dirigente da unidade gestora, no nível avançado, ele vai ter que comprovar, vai fazer uma prova de 80 questões, vai ter que ter um aproveitamento mínimo de 70% e acertar 56, essa é a regra geral. Mas se ele vai participar desse programa de certificação por tempo no cargo ou função e comprovou a participação de um programa de qualificação continuada de 1 ano, ele vai ter esse bônus de 20%. Então, ao invés de ter que acertar as 56 questões, que é o aproveitamento mínimo das 80, ele pode acertar, ter o acerto mínimo de 47, e com isso ele tem um bônus de 20% sobre esses 47, são 9 pontos, e assim ele consegue ter uma nota final de 56, que é o valor do aproveitamento mínimo. Então, essa regra se aplica também aos dirigentes da unidade gestora, aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e o responsável pela gestão e os membros do Comitê de Investimento. Então, como é que está a certificação profissional na situação atual? Então, o que falta para ser implementada? Quais são as etapas seguintes para a certificação profissional se tornar
realidade. Então já passamos da etapa da comissão do Progestão apresentar uma proposta de manual da certificação profissional, já foi apresentada, já foi analisada e já foi deliberada pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência na reunião no dia 20 de maio de 2021 e o manual foi aprovado. Tá? Foi aprovado. Na sequência, com a aprovação do manual do CNRPPS, foi publicada a portaria do secretário de Previdência, a portaria 6.182, disponível no site da Previdência, que autorizou a divulgação do manual da certificação profissional. Então, uma vez autorizada a publicação do manual da certificação profissional, a comissão do Progestão agora está na fase de aguardar as propostas de habilitação das entidades certificadoras e o reconhecimento dos certificados para os respectivos cargos ou função. Então, nesta data, ainda não foi recebida nenhuma proposta de entidade certificadora, mas é provável, pelos contatos que estamos recebendo, que nos próximos dias deveremos estar recebendo essas propostas. E a comissão terá um prazo de 90 dias para analisar toda essa documentação, ver se cumpre todos os requisitos previstos no manual da certificação, e aí passamos a ter as primeiras entidades habilitadas para atuar como entidade certificadora e o reconhecimento dos primeiros certificados, para a partir desta data passar a contar os prazos de exigência das certificações. Então, uma vez habilitadas as entidades reconhecidas e certificado, será publicada uma portaria da Secretaria de Previdência com a publicação dos certificados reconhecidos e dos programas de qualificação continuada. E aí passa-se a contar o prazo de exigência da certificação profissional. Tá? Então, assim, a gente dá uma visão assim bem geral o que é a certificação profissional. E aqui, nossa fala final é agradecer ao IPERON por esse espaço, para trazer o tema da certificação profissional e, com isso, amenizar as dúvidas dos dirigentes, dos conselheiros, quanto à exigência da certificação para fins de nomeação e permanência desses cargos de função. A certificação profissional, ora em fase de implementação, ela vem assim como esse toque final, aquilo que efetivamente faltava para agregar valor à profissionalização da gestão dos regimes próprios de previdência, somando-se assim ao esforço da Secretaria de Previdência ao longo dos anos nesse sentido. Exemplo do CRP, do indicador da situação previdenciária, do perfil de risco, da certificação institucional do Progestão, além dos constantes avanços na legislação, visando essa modernização da gestão dos regimes próprios de previdência. Então, como é de conhecimento de todos, os regimes próprios de previdência, eles possuem grandes desequilíbrios, tanto do ponto de vista financeiro como o atuarial. Os grandes marcos normativos dos regimes próprios de previdência, a exemplo da Lei 9.717, de 88, e as emendas 20, de 98, a emenda 41, de 2003, e agora mais recentemente a emenda 53, apesar de ter proporcionado significativos avanços na melhoria da gestão e na conservação do patrimônio desses regimes, a gente sabe que, por si só, esse marco normativo não foi suficiente para mitigar o risco do sistema dos regimes próprios de previdência. Além disso, os entes federativos eles passam por limitada capacidade, tanto orçamentária, financeira, que impactam na própria solvência e liquidez dos regimes próprios de previdência. Então, pensando nisso, agregando valor aos demais iniciativas da Secretaria de Previdência, como eu citei inicialmente, o CRP, o indicador da situação previdenciária, a certificação no Progestão, agora a certificação obrigatória dos profissionais. Então, tudo isso visa que se busque efetivamente uma gestão profissional. Então, sem essa gestão profissional, todos esses grandes problemas, que é de conhecimento de todos, dos regimes próprios de previdência, não será possível esse enfrentamento e amenizar todo esse desafio, de modo que o regime próprio de previdência possa cumprir com a sua missão institucional de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários sem comprometer
o Tesouro do Estado, o Tesouro do município, além daquilo que é esperado, propiciando assim que o ente federativo cumpra com as demais políticas públicas igualmente importantes para a sociedade local. Então, nossos agradecimentos e um bom treinamento pelo Instituto de Previdência com o 5º ciclo de palestra. Nossos muito obrigados e continuamos à disposição para colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance. Até logo e até a próxima oportunidade.